Glória a Deus, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Quero aqui, nesta noite, louvar a Deus pelo diretor-geral, proprietário Márcio Freitas, há mais de 40 anos aí no rádio, e deu essa oportunidade, nós estamos aqui mais uma vez na presença de Deus. Estamos ao vivo, meus amados irmãos, pela Rádio Mais FM 90.9, também estamos ao vivo aqui pelo nosso YouTube, canal no YouTube, Pastor Samuel Jonatas. E hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para você. Lucas capítulo 5, versículo 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se ensinava no barco. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam uma grande quantidade de peixe e rompiam-se a rede. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto quase ia a pique. Irmãos, observa essa palavra. Eu estou sentindo a graça, a presença de Jesus, irmãos, na minha vida. Observa bem essa palavra que Jesus quer falar contigo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que existiam 2 barcos. Um era de Simão Pedro. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. A Bíblia vai dizer que os pescadores, irmãos, desembarcaram e lavaram suas redes. Ou seja, eles estavam lavando suas redes porque não tinham pescado nada, porque não tinha sucesso, porque talvez foi um fracasso na vida deles. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, entrando em um dos barcos, olha aqui para você ver, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia. Oh, Jesus, grandão da Galileia. Oh, irmãos, entenda que Jesus, ele entrou no barco de Simão, e quando Jesus entra no barco, irmãos, ele pede nós para afastar da terra. É que quando eu ficar com os olhos na terra, quando eu ficar com os olhos fixos na terra, eu vou errar, eu vou falhar, eu vou ter uma vida de fracasso. Mas quando eu deixar Jesus entrar no barco, ele vai tirar tudo, irmãos, que é a visão humana, e vai colocar a visão dele. Ele vai tirar tudo, irmãos, que está natural, e vai colocar o espiritual. Jesus disse para Simão: ei, Simão, afasta um pouquinho da terra, Simão, porque você está vivendo coisas terrenas. Agora eu entrei no barco, Simão, e quero que você, aleluia, viva coisas sobrenaturais, Simão, aleluia. Ô Simão, eu entrei no seu barco, foi para te mostrar coisas dos céus, não foi da terra. Afasta-te, Simão, um pouco da praia. E quando, irmãos, o barco se afastou, a Bíblia vai dizer que Simão, que Jesus, ele assenta no barco e ensina para as multidões. Está vendo que quando eu tomo uma decisão, você toma a decisão de se afastar da terra, Jesus, ele entra e começa a ensinar? É porque tem coisa na nossa vida, irmãos, que nós temos que sair da terra, tem coisa nas nossas vidas que nós temos que tirar para que Jesus possa entrar e nos ensinar, irmãos, o caminho do sucesso, o caminho da vitória, o caminho da prosperidade, o caminho da cura, da libertação, da transformação, da salvação. É Jesus ensinando para Pedro: ei Pedro, Simão, enquanto você estiver na praia, enquanto você estiver na terra, você só vai ver coisa da terra. Mas quando você afastar da terra e deixar eu entrar, eu vou sentar e vou ensinar aquilo que eu tenho para ensinar, aleluia. E quando acabou de falar, irmãos, Jesus, ele faz algo interessante. Lançai-vos as vossas redes para pescar. Irmãos, quando Jesus mandar, irmãos, você pode fazer. Quando Jesus operar, irmãos, você pode obedecer. Aqui Pedro, ele coloca uma desculpinha: ah, Senhor, mas eu trabalhei a noite toda e nada apanhamos, Senhor. Mas a humildade, irmãos, de Pedro.
a simplicidade, aleluia, de Pedro. Rabacante, Arabachandarábia. Uriandarabachandarábia. A humildade de Pedro, irmão Simão. Mesmo tenha errado, mesmo estando errado. A Bíblia diz que aquele que confessa alcança a misericórdia. Ele viu que ele tinha errado antes, irmãos, e ido sem Jesus no barco. Nós aprendemos que quando eu vou sem Jesus, irmãos, minha vida é fracasso, é derrota, é desespero, é angústia. Mas agora a Bíblia vai dizer que Jesus entra no barco de Simão. Peraí, Simão, agora eu vou entrar, eu vou assumir, Simão. Você tentou com seus próprios braços, você tentou fazer, você tentou ir, você tentou de todas as formas, não conseguiu, Simão. Agora afasta Simão da terra, porque agora eu vou assumir o controle, aleluia. E Simão disse: Senhor, eu trabalhei a noite toda, não apanhamos nada. Aí Simão vai falar: mas sobre a sua palavra. Por que ele falou isso? Porque Simão tinha fracassado. Ele viu, irmãos, que com o seu próprio braço, com a sua força, com o seu esforço, ele não conseguiria nada. Mas sobre a palavra do Galileu, de Jesus, o Todo-Poderoso, dono da sua vida, o dono desta rádio, o dono de tudo, irmãos, ele lançou, irmãos. Talvez você está fazendo coisas que não é da vontade do Senhor, talvez você tenha tentado, talvez você tenha esforçado para aquilo que não é para esforçar, você tem vivido coisas da terra, coisas naturais, enquanto Jesus está te chamando para uma intimidade e te mostrar coisa grande. Jesus quer te mostrar coisas maravilhosas, aleluia, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, irmãos, é aquilo que está preparado para a sua vida. A Bíblia diz que o melhor de Deus está por vir. Mas ele precisa que eu e você se afaste da terra. Ele precisa que eu e você afaste, irmãos, daquilo que a presença de Deus não pode ocupar. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele lançou a rede. A Bíblia diz que apanharam quantidade de peixes, que a rede rompia. Peraí, mas ele tinha lavado as redes, ele estava indo embora. Ele estava indo derrotado, ele estava indo porque desistiu de pescar. Agora ele volta com um sorriso no rosto. Irmãos, eu estou sentindo a graça. Sabe por quê? É porque Jesus vê o nosso esforço, irmãos. Talvez não é a vontade dele, mas ele fala: se você deixar eu entrar, eu vou mudar essa situação, vou mudar esse quadro, eu vou mudar essa história sua. Se você deixar eu entrar, eu vou mudar esse quadro. É porque você tentou, você se esforçou, você fez e não deu resultado. É Jesus falando: afaste-te da terra e deixa que eu assumo. Aonde eu mandar, você irá. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que então fizeram sinais aos outros companheiros do outro barco. E esse barco aqui, irmãos, era o outro barco que viu Simão Pedro lavando as redes pelo fracasso. É Jesus honrando Pedro, irmãos. As mesmas pessoas que viu o fracasso de Pedro, viu a vitória dele. É Jesus permitindo, irmãos, pessoas que criticaram, te julgaram, pessoas que jogaram pedra em você, pessoas que te caluniaram, levantaram falso testemunho. Jesus vai permitir que elas vejam, irmãos, quão grande é a obra de Deus na sua vida. Você não pode viver o fracasso como Simão viveu e ficar nessa situação, não. Você viveu o fracasso, agora Jesus quer te honrar, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer que você se afaste da terra. E a Bíblia diz que eles fizeram sinais ao outro barco, irmãos. E o barco quase ia a pique, ou seja, Simão Pedro, irmãos, viu que Deus prosperou ele. E ele não foi ingrato, irmãos, pelo aquilo que as pessoas viram que era a sua derrota. É Deus nos ensinando, irmãos, se Deus nos prosperar, prospera o seu próximo também. Se Deus te honrar, honra o seu próximo também. Se Deus fazer na sua vida, faça no seu próximo também. Eu quero orar pela sua vida. Pai, nós oramos. Nós te exaltamos, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade.